Olá, turma. Primeiro ano de Física, aluno e aluna do primeiro ano de Física do Colégio Estadual Odisseia, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo nós vamos relembrar aquele nosso conceito de geocentrismo. Lembra geocentrismo que a gente estava falando? O geocentrismo é o quê? É um movimento, né, na época antes de Cristo, tá? No caso, esse cara aqui, Aristóteles, tá legal? Pensou, né, ao observar, né, da Terra, que a Terra era o centro do universo, não o Sol como conhecemos hoje, tá? Que esse nosso planeta aqui, a Terra, era o centro do universo, tá? E isso ele fez como? Observando as inconstâncias do céu, né, em determinada época do ano, né, seja no verão, seja no inverno, tá? As estrelas iam mudando de posição durante o ano, tá legal? Então aí ele conjecturou, ele não tinha, ele foi tentar explicar por que determinadas estrelas apareciam ou se comportavam daquele jeito. Então, o geocentrismo colocando como a Terra como principal astro, né, o astro central, para Aristóteles, ele ao explicar, né, o movimento celeste das estrelas e tudo, que quando olhamos o céu, tá, o aluno, é, observando as estrelas, nós vemos o brilho delas, mas na verdade elas podem ser planetas, tá bom? Elas na verdade são planetas, né? Podem ser estrelas como o Sol, pode ser estrelas anãs, né? Um tipo especial de estrela, tá? Mas na sua ampla maioria são planetas, tá bom? Então, para Aristóteles, né? Isso foi 300 anos antes de Cristo, em 384 que ele nasceu e veio a falecer 322 antes de Cristo, ele pensou o seguinte, tá? A Terra estava no centro, depois viria a Lua, depois assim era o sistema solar na visão deles, tá? E ele se guiou por aí, tá bom? Tentou explicar esse fenômeno, né? O comportamento das estrelas. Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, depois Marte, Júpiter e Saturno. Eles iam observando pelo brilho da estrela. O brilho de Marte é um brilho vermelho, tá bom? Então ele tenta explicar isso, né? E porque eles não tinham nenhum recurso tecnológico, não existia luz elétrica, tá bom? É bem antigo mesmo, bem antigo, tá bom? Então só um minutinho aí, segundo a matéria para ele, que é matéria, professor? Matéria seria o quê? Ele tenta explicar como é que funciona. Será que os corpos celestes, tá bom? Esses corpos celestes, eles têm, eles possuem a mesma matéria que a gente tem aqui na Terra? Por exemplo, a gente tem aqui na Terra o fogo, a gente tem aqui na Terra a água, a gente tem aqui na Terra, no planeta Terra, né? O fogo, a terra, a água, o ar, e ele tenta explicar, né, essas peculiaridades da Terra para ele, né? Todos os planetas eram formados apenas por esses quatro elementos: água, terra, água, fogo, ar, fogo, terra e água, tá bom? Esses quatro elementos. Então ele tenta explicar ele conjectura dizendo o seguinte: ó, o ar só pode ser quente e úmido. O ar só pode ser quente e úmido, tá legal? Deixa eu só arrastar isso aqui para cá e botar isso aqui como foco. O ar, o ar só pode ser quente e úmido. Para ele, a água só pode ser úmida e fria. Para ele, a terra só pode ser seca e fria. Para ele, o fogo só pode ser quente e seco. Tá legal? Então ele tinha essa visão de mundo e tentava explicar por que isso acontecia, né? Por exemplo, o orvalho da manhã, por isso que ele fala que o ar pode ser úmido, a chuva, tá? E em relação aos corpos celestes, com relação aos corpos celestes,
todos esses planetas daqui, tá? Ele conjectura o seguinte: não surgem, nem crescem, nem aparecem. A única mudança que sofre é o deslocamento no espaço. Então, para Aristóteles, não seria possível explicar a natureza dos astros recorrendo aos 4 elementos básicos. Quer dizer, para ele, todos esses planetas aí, você não consegue explicar com esses 4 elementos como que eles aparecem, como que eles surgem, como que ele surgiu. Tá legal? Então, ele é uma questão filosófica, ele começa a conjecturar isso tudo através apenas da observação. Assim, né, então ele postula a existência de um novo elemento, o éter, o quinto elemento que não existe na Terra, tá bom? O éter é um elemento químico, tá bom? Ele constitui a quinta camada material que envolve as 4 outras camadas que constituem nosso mundo e nossa atmosfera, as camadas de terra, água, ar e fogo, e está presente em todo o espaço, formando o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas. Então, ele está querendo dizer que essa camada de éter envolve todas essas camadazinhas aqui, ó. Deixa eu tirar esse aqui. Todos esses elementos daqui, tá bom? Já a região celeste começaria. Então ele fala aqui dessa região aqui, a região celeste, os corpos celestes, tá? Seria a região supralunar, seria a região de perfeição do divino, e seria por causa dessa distinção entre o mundo celeste e o mundo terrestre, que os astros celestes mover-se-iam em órbitas circulares. Tá vendo aqui, ó? Para ele, os corpos movem nessa forma daqui, em círculos. E na verdade não é, a verdade é elíptica, tá? Uma outra forma geométrica, tá bom? Pois o círculo seria a representação da perfeição geométrica. Tá legal? Então, isso é uma breve história para a gente revisitar esse conceito, tá, de geocentrismo, tá bom? E o material vai ser anexado para leitura, com texto, tá? E algum exercício para você praticar. Tá bom, pessoal? Tenham um ótimo dia e espero que esteja tudo bem com vocês. Fiquem com Deus.